chamar o item 27 do Elo, conselheiro Fábio estica, que a sustentação é o RIEP 1.00068-2016-81, Estatuto de São Paulo. Conselheiro Fábio estica. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Havendo sustentação oral, então farei a leitura do relatório e voto. Só salientando que a sustentação oral será feita pelo próprio representante, né, que já, acho que essa, salvo engano, é a terceira vez que vem de São Paulo a esse conselho para poder ver julgado a representação a que deu início, né. Bem, com dos autos de representação por inércia ou excesso de prazo, formulado por Natanael Tenório da Silva, em que alega desídia de membros do Ministério Público do Estado de São Paulo lotados nas promotorias de justiça de Barueri. Afirma inicialmente que sua esposa e filha foram vítimas do crime de lesão corporal cometido pelo vereador Miguel Francisco de Lima, sem que o Ministério Público tenha adotado as medidas necessárias à apuração dos fatos. Além disso, entende que todos os promotores de justiça lotados em Barueri fizeram vista grossa de irregularidades cometidas na cidade, além de trabalhar diretamente para grupo político da municipalidade ligado ao atual prefeito. Acosta aos autos e inúmeros documentos que descrevem supostas condutas por ele atribuídas a membros do Ministério Público, magistrados do Estado de São Paulo, serventuários da Justiça, defensores públicos e delegados de polícia, sempre lhes imputando inércia no cumprimento dos deveres funcionais. Em razão de tais conclusões, as quais são abstraídas da documentação encaminhada, despachei nos autos, em 18 de março de 2016, solicitando ao secretário executivo das Promotorias de Justiça de Barueri informações específicas sobre a existência de procedimentos de interesse do senhor Natanael que tramitam ou tramitaram naquela unidade do Ministério Público do Estado de São Paulo. As informações foram prestadas tempestivamente e revelaram inicialmente a existência de apenas 2 procedimentos de interesse do recorrente. No primeiro, em que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de Barueri, apurou-se o crime de lesão corporal acima registrado e, segundo as informações, o Ministério Público ofereceu denúncia, mas promoveu a suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei 9.099. No segundo procedimento indicado, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barueri, identificou ao Ministério Público que os fatos apurados, se comprovados, poderiam caracterizar crimes contra a honra e, por serem delitos de iniciativa privada, dependeriam do oferecimento de queixa-crime, o que não foi formalizado pelo recorrente. Com base nesses fundamentos, proferi em 30 de março de 2016 decisão de arquivamento. Compreendi que os atos questionados decorreram do regular exercício das atividades finalísticas de membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, insuscetíveis, portanto, ao controle a ser exercido pelo Conselho Nacional. E resignado, o senhor Natanael, após regularmente cientificado o teor da decisão proferida, apresentou um novo e-mail requerendo, em síntese, a revisão da decisão proferida pelo colegiado do Conselho Nacional, afirmando que o Ministério Público do Estado de São Paulo omitiu informações ao não consignar em sua manifestação a existência de inquérito policial em que é apurado o suposto crime de furto em bem imóvel de sua propriedade. Em razão da nova manifestação apresentada pelo requerente, promovi a reanálise de todos os elementos acostados aos autos e, em conclusão, determinei a expedição de novo ofício ao secretário executivo das Promotorias de Justiça de Barueri, solicitando informações pormenorizadas a respeito das seguintes questões: andamento e desdobramentos da apuração instrumentalizada mediante o inquérito policial número 14734, feito que supostamente o MP teria se omitido em informar. B. Existência de procedimentos em que são apurados fatos que importariam em crimes ambientais consistentes no depósito de lixo e entulho no terreno em que está localizado o centro comunitário de propriedade do requerente, fato relatado à autoridade policial e instrumentalizado no boletim de ocorrência número 103/2012. C. Andamento e desdobramento dos fatos relatados ao Ministério Público Federal e encaminhado às Promotorias de Justiça de Barueri pelo Procurador Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, mediante peça de informação número tal. D. Existência de processos nos quais tem oficiado o Ministério Público relativos às familiares do requerente, senhoras Cleide Carvalho Tenório da Silva e Bruna Carvalho Tenório. As informações solicitadas foram encaminhadas tempestivamente, juntadas aos autos digitais em junho de 2016. Consignou o Dr. Vitor Petri
do Ministério Público de São Paulo, né, que o inquérito policial número 14734 foi instaurado por portaria da autoridade policial no 1º Departamento de Polícia de Barueri, com o propósito de apurar crimes de ameaça, furto de energia elétrica e água, bem como crime ambiental, constando como vítima o requerente. Informou que o inquérito tem regular andamento, conforme demonstra extrato de consulta processual acostado aos presentes autos digitais, o qual consigna terem os autos retornado à análise da autoridade policial para o cumprimento de novas diligências requeridas pelo Ministério Público. Ainda em relação aos crimes ambientais, consigna a instauração do expediente interno número 37.1419/2016, em trâmite junto à 5ª Promotoria de Justiça de Barueri, órgão de execução com atribuição em habitação e urbanismo. A instrução do expediente demonstrou a identidade entre o seu objeto e os fatos em apuração no inquérito policial anteriormente citado, o que justificou o arquivamento do feito. A respeito dos fatos identificados na peça de informação número 2708/2012, que foram encaminhados pela Procuradoria Regional Eleitoral às Promotorias de Justiça de Barueri, afirma que estes guardavam conexão com o inquérito policial em que foi apurado o delito de lesão corporal que vitimou o requerente. Por essa razão, ocorreu o apensamento dos feitos, que mantém trâmite irregular, com proposta de suspensão em relação aos acusados e audiência designada em relação ao réu. Por fim, esclarecendo o questionamento sobre a existência de processos nos quais tem oficiado o Ministério Público relativo às familiares do requerente, senhoras Cleide Tenório da Silva e Bruna Tenório, noticio as informações encaminhadas que foi postulado, em face de ausência de materialidade, o arquivamento em relação às lesões que supostamente as vitimaram. Ademais, informa que não foram localizados na comarca, após consulta aos sistemas de controle processual, outros processos com intervenção ministerial envolvendo as referidas pessoas. É o relatório, passo ao voto. No presente caso, nota-se que o requerente fundamenta seu pedido apresentando uma série de documentos que não comprovam a falta de zelo a ser imputado aos promotores de justiça no desempenho de suas atribuições ministeriais. As iniciativas adotadas foram fundamentadas na lei. O Ministério Público do Estado de São Paulo, após comprovar a materialidade delitiva e identificar indícios de autoria dos fatos, ofereceu denúncia em face dos agentes responsáveis pelo crime de lesão corporal, promovendo a suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei 9.099. Em outra oportunidade, a natureza do delito obstou a atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo. O recorrente deixou de apresentar queixa-crime em ação penal privada, o que ensejou manifestação judicial da vara do Juizado Especial Civil e Criminal nos seguintes termos, abro aspas, cito a decisão do magistrado. De conformidade com o parecer da Promotoria de Justiça, considerando a não movimentação das vítimas, ajuizando a respectiva queixa-crime contra os requeridos, foi o feito alcançado pela decadência. Nessas condições, declaro extinta a punibilidade dos autores do fato, com fundamento do artigo 107.4 do Código Penal e em razão da perda do direito de queixa da parte ofendida. Fecho aspas. Desta forma, a análise dos elementos acostados aos presentes autos, é possível concluir que não subsistem providências a serem adotadas que se enquadrem na competência do Conselho Nacional do Ministério Público. A Constituição Federal, em seu artigo 130, estabelece que o CNMP poderá exercer o controle da atuação administrativa, financeira e da legalidade dos atos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público, bem como o cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, porém, não podendo imiscuir-se em atos que praticarem no estrito cumprimento de suas funções. Esse preceito, quando inserido na Constituição da República, mediante emenda constitucional 45, visou resguardar o princípio da independência funcional, postulado que, além de garantir aos membros do Ministério Público livre exercício de suas atribuições, veda eventual responsabilização pelos atos por eles praticados no âmbito de sua atividade finalística. Nesse sentido, detalhando o preciso alcance do mencionado princípio constitucional, registro a lição de Emerson Garcia ao afirmar que, de acordo com o princípio da independência funcional, aos membros do Ministério Público são direcionadas duas garantias vitais para o pleno exercício de suas funções. Podem atuar livremente, somente rendendo obediência à sua consciência e à lei, não estando vinculados às recomendações expedidas pelos órgãos superiores da instituição em matérias relacionadas ao exercício de suas atribuições ministeriais. E B,
não podem ser responsabilizados pelos atos que praticarem no estrito exercício de suas funções, gozando de total independência para exercê-las, em busca da consecução dos fins inerentes à atuação ministerial. Friso, por importante, que na decisão de arquivamento inicialmente proferida, filiei-me a tese acima, transcrevendo inclusive norma desse colegiado, o enunciado 6, de 2009, que põe a salvo de eventual controle ou pressão à atividade finalística desenvolvida por membros e órgãos do Ministério Público Brasileiro. Ademais, como exposto no relatório, deixou o secretário executivo deixou o secretário executivo das promotorias de Barueri, nas informações inicialmente encaminhadas, de fazer menção expressa ao inquérito policial 14734. Consigna a esse respeito que os documentos encaminhados pelo membro deixam claro a inexistência de eventual inércia, tendo em vista tratar-se de processo para apuração de crime autuado em 12 de novembro de 2015, em fase de realização de diligências pela autoridade policial, com baixas tempestivas realizadas pelo MP local, o que demonstra que houve a manifestação do próprio Ministério Público. De tudo que foi analisado, não é possível imputar aos membros do Ministério Público lotados nas promotorias de justiça da comarca de Barueri qualquer desídia no trato de suas funções ministeriais, razão pela qual julgo improcedente o pedido formulado nos presentes autos, e é como voto. E ressaltando, mais uma vez aqui, o interesse do representante que inúmeras vezes manteve contato com o gabinete, esteve essa, como disse, é a terceira vez que vem, né, de Barueri a Brasília para fazer sua sustentação oral, mas, com todo respeito ao seu entendimento, né, não consegui vislumbrar, por parte dos membros do Ministério Público, a inércia a eles apontada. Muito obrigado, conselheiro Fábio Stica. Doutor Natanael Tenório, doutora Cleide, doutora Bruna. Vossa Excelência são pelo requerente, lembrando que Vossa Excelência tem 10 minutos ao todo. Vossa Excelência podem partilhar o tempo da maneira que assim desejarem. Com a palavra. Boa tarde, presidente, conselheiros. Eu sou líder comunitário em Barueri e eu quero reafirmar que a minha filha, a Bruna, a minha esposa, foram vítimas assim, de agressão. E eu, leigo, acreditando piamente nas autoridades, enfim. Gente, eu nunca fui em ML, sabe? Então, eu acho um absurdo uma mulher apanhar. Ainda mais quando é a esposa da gente. Então, eu acho isso não é certo, uma pessoa bater em mulher, entendeu? Eu não sei o que falar para vocês. Eu não entendo de lei. Eu só não acho justo, sabe? E o promotor praticamente enganou a gente, porque a gente acreditava na promotoria. Eu sou fã do Ministério Público de São Paulo, e, aliás, de todos os promotores. Gente, vocês não sabem como que eu respeito o Ministério Público. Vocês não acreditam. Para mim, era a instituição mais... Gente, eu fazia tudo, eu defendia. Aliás, eu não precisei. Então, mas para mim, o Ministério Público... Gente, mas eu sofri na mão daquele promotor. Chegou a ameaçar a gente. Aliás, a minha esposa está aqui, o promotor, a gente pedindo... Porque o que aconteceu? Nós somos no IML. IML em São Paulo, as delegacias, elas estão na mão dos bandidos. E são um comitê político, doutor. São um comitê político eleitoral, as delegacias. E o caso é um vereador que agrediu minha filha, minha esposa e eu, que fui defender elas. Então, o que eu não acho justo é eu ficar indo em todos os lugares, sendo que o promotor podia. A gente fomos no IML. O IML, a médica, falou, volta com relatório médico.
Nós fomos no posto de saúde. Olha só que situação. Gente, naquele ML de Barueri, de Osasco, que o ML de Osasco, doutores, eles cuidam de Itapevi, vamos pôr aí, arredondando, quase 2 milhões de gente, um ML só, uma médica. A estrutura do ML é precária. Não tem nada. O computador, a médica batia, gente, a tecla não pegava. Quando eu fui, acabou a energia. Então, a médica nem olhou para a nossa cara. Simplesmente falou, volta lá pegar esse relatório médico. Eu fomos buscar o relatório médico. Quando chega em Barueri, eu já fui direto no promotor, porque eu confio no promotor. Eu não fui em outro lugar. Quando eu saí de Osasco, eu já fui direto no promotor. O promotor olhou feio para mim. Você tem certeza que você quer continuar com isso? Isso o boletim de ocorrência ali, andando. Eu falei, doutor, o que eu preciso é que o senhor simplesmente, minha esposa apanhou na rua. Eu não sou justiceiro. Eu não aprendi a ser justiceiro, doutor. Eu não sou aquela pessoa que sai fazendo a justiça com a própria mão. E eu não esperava acontecer isso com minha filha, com minha esposa e comigo. O promotor simplesmente... Eu comecei a desconfiar, porque o meu caso é justo e perfeito. Eu precisava que o promotor ele chegasse no delegado e desse um chacoalhão no delegado, para simplesmente fazer outra requisição e a gente ir lá fazer o exame da Cleide, meu e da Bruna. Por quê? Como era uma eleição, houve uma antecipação do que ganhou para o que deixou o cargo. E essa Secretaria da Saúde segurou esse relatório médico e não entregava. Nem o meu, nem da Bruna, nem da Cleide. Eu tive que chegar para o pessoal da delegacia. Aliás, fui primeiro no PS, depois fui na delegacia e pedi para o escrivão. Ele falou, tá bom, vou fazer a requisição. Ele que fez. Gente, eu não sei de lei. Quem entende de lei é quem cuida de processo. Eu entendo de ser pai de família. Que é aqui minha filha, aqui, ó, isso daqui é ser pai. É querer ver uma filha ser engenheira civil e ter uma esposa, que elas não estão bonitinhas assim, porque porque a gente se mata para tratar bem. E aí chega um vereador, bate nela, o vereador Miguel de Lima de Barueri, então, que já tem um histórico terrível, sabe? Que ganha eleição com trapaça, com fraude. Então, doutores, é a minha indignação, é isso. E aí o promotor até hoje ficou de dar requisição para a Cleide e para a Bruna, não deu, e ele simplesmente chega em todos os processos, estranhamente, e fala, não tem materialidade. Tudo não tem materialidade, todos. E esse processo que o doutor comentou, aliás, eu respeito o voto do doutor, só que eu divirjo, por quê? O promotor, ele agiu eu acho que ele agiu de má fé, por quê? Quando eu fiz um pedido no Ministério Público Federal, que eu reclamei no Ministério Público Federal, a despeito de uma corrupção de menor, que eles pegaram o menor de idade e simplesmente levaram na delegacia e abriram um boletim falso contra mim. Isso é corrupção de menor. E eu fui falar com o promotor. Eu sei que hoje sumiu esse inquérito, que é 182/2012. Esse vereador levou o menor na delegacia, abriu um boletim de ocorrência. Quer dizer, pegou o boletim de ocorrência na eleição, jogou em todas as residências. E aí eu vou chegar para o promotor e pedir para o promotor, doutor, eu quero saber onde está esse inquérito policial, porque compraram um menor, e o menor é neto do vereador. Está lá o boletim de ocorrência, está aqui, está no processo, eu mandei aí. Mas cadê o promotor aqui no... Então, isso daí era para o promotor tomar providência. Não foi só 1 ou 2 que bateu na minha esposa, que agiram, autores. Foram quase 10, é um absurdo. Hoje eu estou falando com os senhores, mas no dia do ML, que eu fui fazer o ML, eu não podia nem falar, eu não tinha voz. Então, agora eu vou dar a palavra para minha esposa, que já está faltando pouco tempo, mas eu queria que se os doutores... assim, eu li depois a Lei Maria da Penha, eu não tenho advogado, porque a gente contratou um advogado que foi indicado por um falso policial, que esse policial que atendeu a gente
era falso porque ele é funcionário do prefeito. Mudou a transição política, colocaram esse falso delegado lá. Esse falso delegado indicou um advogado para a gente. Depois nós vamos descobrir que esse advogado também é falso, que é estelionatário. E eu não estou mentindo, tem tudo no processo. Então, doutores, eu queria que os doutores analisassem com carinho, alguém pedisse vista, e o que eu estou pedindo aqui, que eu escrevi, é que, como é injusto o que aconteceu com nós, existe uma injustiça. E para que tivesse mais uma investigação melhor, que fosse mandado para o PGR. Então, eu queria aqui, a gente está tendo um dano terrível. Então, eu queria que mandasse para o PGR. Se vocês sentirem no coração, ver, que quiser pedir vista para analisar com mais carinho, e que mande para o PGR, porque, como bem disse o doutor, que aqui não é atribuição para punir delegado, nada. Mas se há uma injustiça, eu acho que tem que mandar para um fórum devido. É isso que eu queria pedir. Muito obrigado. Desculpa alguma coisa. Boa tarde a todos. Então, eu vou falar pouco, mas eu gostaria que vocês vistam isso, porque foi injustiça que fizeram com a gente. No dia 30 de setembro de 2012, a gente estava na nossa casa, no nosso escritório, assim chegou o candidato Miguel de Lima, Miguel Francisco de Lima, ele, o Leandro e a equipe dele. Eram mais de 12 homens em cima de mim. Aqui está dizendo que não tem nada, não houve nada, mas houve sim. Minha boca ficou roxa, me deram soco, me jogaram no chão, me jogaram minha filha no chão, e eles quebrou o chinelo dela. Aí ele saiu do escritório e veio me socorrer. Quando socorreu, eles me jogaram ele no chão, ele ficou 3 dias sem voz. Isso é verdade, porque se investigar vai ter. Fizeram apagar gravações que tiveram feito com nós, tudo que fizeram com nós. É uma injustiça, eu não concordo com isso, porque a gente estava muito bem dentro de casa, ali no escritório, e eles fizeram isso, foram bater na minha filha. E eu disse, aqui na minha filha vocês não vão bater. Eles empurraram ela e bateram em mim. Depois foram aparecendo mancha roxa em mim, e ele sofre de uma depressão até hoje, que eu sei o que fazer para segurar ele, porque ele fica muito mal. Tem dia que não levanta da cama. O tempo da senhora esgotou. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao conselheiro. Devolvo a palavra ao conselheiro Fábio Stica. Presidente, nós normalmente nós temos aqui a possibilidade, inclusive, de quando, ao término das sustentações orais, sempre fazer menção, né, ao preciosismo, ao brilhantismo das sustentações que são feitas por profissionais. Dessa vez, eu acho que nós temos o prazer, e falo por mim, mas tenho certeza que falo pelos demais também, nós temos aqui o momento ímpar desse conselho, é de ver pessoas sem o conhecimento técnico, né, caso não são bacharéis em direito, não são advogados, mas que vêm aqui e falam com algo que é muito melhor do que muitas vezes a técnica, que falam com o coração. E eu confesso, esse processo foi um processo que demandou assim, muito trabalho do gabinete, muito estudo, como disse, por inúmeras vezes, né, o contato foi mantido com o senhor Natanael, que entrou em contato várias vezes, falou comigo também, mas falou mais vezes com o Fábio, da assessoria, esteve aqui já em outras ocasiões, pegando um ônibus de São Paulo para cá, para ver o seu processo julgado, para buscar aquilo que, no seu entender, é de justiça, é de direito, o que nenhum de nós aqui, eu tenho certeza, entende de forma diversa. Queremos, sim, buscar exatamente o que esse direito, essa justiça ao senhor Natanael e à sua família, sua esposa, sua filha. Nenhum de nós admitiria ou admite, em hipótese alguma, qualquer tipo de violência contra nós e muito menos contra os nossos familiares. No entanto, esse colegiado, esse Conselho Nacional do Ministério Público, ele não tem como julgar, isso no meu entendimento, evidente que todos os senhores podem divergir de mim, isso é óbvio, mas no meu entendimento esse Conselho Nacional do Ministério Público não tem como ir além do que eu fui no meu voto, até porque, como disse, esse processo já tinha sido arquivado, foi desarquivado, nós buscamos, o senhor Natanael encaminhou novos documentos, foram analisados todos os documentos, mas o que esse colegiado
pode julgar, o que esse colegiado pode analisar, é a conduta do promotor. Aqui se trata de uma RIEP, né, ou seja, representação por inércia, por parte do membro do Ministério Público. E tudo que foi analisado nos autos durante a instrução e a análise que foi feita, os promotores de justiça, inclusive, até faço um registro, eu cheguei a manter um contato com o promotor de Barueri, para que ele me passasse um relato, ele me explicou aquilo que foi feito, aquilo que era possível ser feito por parte do Ministério Público, os inquéritos foram requisitados, enfim, todo o procedimento, a denúncia que foi oferecida. Agora, é óbvio, nenhum de nós aceita, por exemplo, que uma lesão corporal seja objeto, muitas vezes, de uma transação penal, né? É algo que, realmente, para quem sofre a violência, é algo que é inexplicável. Então, eu entendi e realmente, assim, fazendo essa análise, talvez até de forma mais profunda, em razão não da insistência no sentido de insistência chata, pelo contrário, mas insistência na busca por parte, né, do seu Natanael e da sua família, daquilo que eles entendiam que seria, que é de direito deles. Mas entendo, com a devida vênia, que ao Conselho Nacional do Ministério Público falece competência para ir além do que fui no voto em que acabo de proferir, tendo em vista que compete ao Conselho apenas verificar se houve ou não atuação correta e diligente do Ministério Público. Não temos, isso é evidente, isso já mais do que debatido, simulado, inclusive, né, num enunciado, que nós não podemos nos ingerir na atividade fim do membro do Ministério Público. O membro do Ministério Público, a meu ver, os que atuaram nesse feito, foram até onde tinham possibilidade de o fazer. Então, por esse motivo, entendendo, louvando mais uma vez o esforço do seu Natanael e da sua família, né, de estarem aqui presentes, de trazer uma sustentação oral que veio do fundo do coração, né, louvando essa iniciativa, mas eu, infelizmente, não tenho como modificar o que consta do teor do meu voto. Conselheiro Fábio, me permite um esclarecimento, se possível. O que eu ouvi da tribuna se refere muito mais ao mérito do procedimento empreendido pelo Ministério Público do que de uma conduta infracional por eles praticada, né? E é isso que eu gostaria de deixar aqui bem claro para eles, né, que são partes que não detêm esse conhecimento técnico específico, de que nós aqui, nós não podemos invadir, enfrentar o que o promotor fez. Ao meu sentir, o que ele fez está errado. Eu não teria feito dessa forma, mas é mérito da atividade fim dele. Então, eu não poderia ver dessa forma. Aqui, onde analisamos atos administrativos, né, e disciplinares, via puni-lo, porque é convencimento dele. O que ele fez foi o convencimento dele. E quando a gente não concorda com o convencimento do promotor, a gente tem que recorrer às vias judiciais e não administrativa. Então, era justamente esse esclarecimento que eu gostaria de Só complementando, conselheiro Walter, no caso específico, houve o oferecimento da denúncia. Mas eu talvez não houvesse nem muita facilidade de fazer reparo a essa conduta dele. Eu só fiquei com uma única dúvida também nessa linha, assim, porque em certas passagens, na sustentação eles até falaram de um promotor específico, e ora se diz membros do MP de Barueri. Então, assim, eu não sei se você se eles estão contrariados com doutor fulano de tal, não, foi contra o Ministério Público, a instituição, porque da tribuna ele me parece, não, fulano, eu ia lá e ele não me recebia, eu me recebia mal, essa aqui é a dúvida que eu fiquei. Na verdade, o que a gente tem é contra o Ministério Público de Barueri, quer dizer, são vários não contra um promotor específico. Até porque houve uma mudança de promotores nesse período. Então, acho que... Conselheiro Fábio, eu também fiquei com a dúvida, e é claro que se houve uma denúncia e houve um acordo da ação penal, essa é uma decisão judicial e não compete a este Conselho reverter uma decisão judicial. Existem mecanismos legais para isso. Mas, para além do que consta dos autos, houve uma menção por parte do senhor Natanael por 2 vezes de que, olha, aquele promotor chegou a nos ameaçar dizendo: vocês querem levar isso adiante mesmo? E houve também uma menção
de que, para que houvesse uma ação mais rápida para o ingresso da ação penal, haveria necessidade de um laudo que partiria de um exame médico e que durante muito tempo ficou retido. De que o Ministério Público, acionado para resolver isso aí, não tomou nenhuma medida a respeito dessa matéria. Então, para além dos fatos que foram narrados, e realmente eu não posso deixar de votar seguindo o conselheiro Fábio Stica, existem outros fatos que não foram tratados formalmente nos atos, foram ditos aqui agora. E eu acho que, em nome desse esforço de deslocamento da parte até aqui a Brasília, seria importante se a Corregedoria Nacional pudesse tomar por termo e saber de fato o que ocorreu, de maneira que, e aí me parece muito grave, que se houve uma ameaça no sentido de não levar adiante essa ação, e uma omissão no sentido de não cobrar da área de saúde pública um laudo, um documento médico seria essencial, quem sabe para comprovar uma lesão ainda mais grave. Eu acho que nessa particularidade que foge realmente à discussão que está aqui posta, talvez pudesse servir para que a Corregedoria Nacional viesse a tomar por termo esses fatos para que novos, se explicasse, já que se explicasse, uma vez que a falta de compreensão dos termos jurídicos próprios pode ter levado a parte a não trazer formalmente de maneira adequada, aí sim, a particularidade que poderia levar este Conselho a agir, o que não se trata, obviamente, de uma reversão de uma medida judicial que não compete ao Conselho. Vossa Excelência, permite uma Claro, parte? claro, conselheiro. Vossa Excelência disse aí, não sei se compreende bem, que ficou na dependência de um laudo requerido pelo membro do Ministério Público, não foi? Da tribuna. Eu compreendi... Tem nos autos, eu queria indagar do eminente relator, se tem dos autos, quanto tempo, qual foi a demora que esse laudo permaneceu? Realmente essa informação de pronto eu não teria, mas eu posso... Não, tudo bem, era só para... Porque parece que esse fato ocorreu já há algum tempo. O laudo não veio. E também nessa linha também de que há aqui a menção de que um dos delitos... Desculpa. Sim, pois não. Não, de que um dos delitos ele era uma queixa-crime e dependeria de iniciativa da parte. Mas eu também fico com uma dúvida do seguinte, sabendo que as partes não são formadas em direito, enfim. Concordo. E aí nessa linha, assim, será que uma orientação, de repente, né, não era papel do promotor, olha, vocês venham aqui, assinem esse documento. Então, assim, mas nessa linha pública. Aí vem um detalhe que durante a narrativa, aqui o senhor Natanael expôs, ele disse que teve contato com advogado, bem como com delegado, que depois ele veio saber que não era advogado e que também não era um delegado. Então, esse contato, me parece, houve. Agora, se era um delegado, eu não consigo, eu tenho um pouco de dificuldade de entender um delegado, eu penso que tenha sido na delegacia, né? E que aí não seja um delegado verdadeiro na delegacia, eu tenho uma certa dificuldade de compreender, bem como um advogado, que não sei se era no escritório de advocacia, que não era um advogado. Então, tem algumas nuances aí que... Mas eu concordo com a diligência, aliás, diligência não, que seria uma instauração de sindicância, seria isso? Não, eu acho que a ideia inicial seria tomar por termo, só para tentar compreender, já que a dificuldade jurídica, né, de se expressar em relação ao que ocorreu, e é claro, mas eu acho que o Conselho tem que valorizar o fato de que foram ditos aqui de público coisas graves, que não dizem respeito à reversão dessa medida judicial. Então, sem embargo de manter, e eu sigo Vossa Excelência nesse sentido, porque não podemos reverter uma decisão judicial aqui, o caminho normal seria o judiciário, acho que foram ditos de público aqui coisas importantíssimas que poderiam levar parte delas, o esforço da parte em se deslocar até esse Conselho. Conselheiro Fábio, boa parte delas constavam já da representação e foram analisadas, e realmente foram afastadas. Mas eu concordo com o seu encaminhamento. Eu acho que essa análise, caso o Corregedor Nacional entenda que é pertinente, não me oponho a ela. Não. Eu só queria acrescentar aqui que, na verdade, não se trata de um único fato supostamente típico. Um deles foi objeto da suspensão do processo. Outro dele teria sido atingido por uma decadência. Bem, esse atingido pela decadência, pelo relato
dá a entender que faltou uma orientação. O senhor, que é um leigo, precisa procurar a defensoria ou constituir um advogado para adotar as providências cabíveis, porque a ação é de iniciativa privada, neste caso. Então, eu acho que esses detalhes precisam realmente, porque um leigo ele não tem essa noção de o que é ação de iniciativa pública. Aí não seria inércia, não seria inércia. Exatamente, não seria esse procedimento. Daí acho que é mais uma questão de orientação da RIEP, mas acho que é valiosa, esse encaminhamento é valioso. Porque aí, na verdade, já seria uma orientação, nós teríamos, então, que disseminar pelo país todo, né? Olha, todo promotor de justiça que receber uma parte que não seja formado em direito, ou que não tenha o conhecimento técnico jurídico necessário, deverá ser informado dos procedimentos a serem adotados. Então, seria uma orientação aí, a meu ver, de âmbito Mas eu acho que genérico. essa orientação é clara. Eu, quando eu era promotor, cansei de fazer isso. Aí, isso se eu procuro um defensor público, se eu procuro um advogado, porque está nas minhas mãos, que de qualquer maneira, quem recebe o inquérito sou eu. É o promotor que recebe o inquérito. Então, é ele que está com aquelas peças ali, a pessoa vai até ele, porque o destinatário do inquérito é ele. O leigo não sabe disso, ele não tem conhecimento. Então, se não der uma orientação, a pessoa vai deixar. Não, isso eu concordo com Vossa Excelência, mas eu acho que, na verdade, não tenho uma certa dúvida se isso deveria partir do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu acho que é mais uma questão de formação na própria instituição, né? Eu lembro que quando tomei posse como promotor numa comarca de Caracaraí, lá no interior do estado de Roraima, eu lembro de 3 tardes seguidas que passei resolvendo uma briga de vizinhos lá, que realmente não tinha nada a ver com o Ministério Público. Naquela época não tinha nem Defensoria Pública. Então, é uma questão penso eu, até de formação, né? Então, não sei até que ponto poderia partir do Conselho Nacional do Ministério Público algo nesse sentido. Poderia, sim, se for através de uma recomendação, mas de âmbito Não, eu imagino nacional, o seguinte, né? pode ter acontecido, de repente do prazo ter decorrido e sem qualquer análise pelo membro do MP, e aí depois eu falar, isso aqui eu me livrei porque não precisa, é a parte que faz... isso que a gente já está partindo aí de uma ideia exatamente, que aí seria RIEP, realmente, né? Não, porque eu acho que seria uma inércia, né, dele. Não, mas até uma punição, enfim, na esfera punitiva mesmo. Senhores, vamos fazer... Há uma indicativa do conselheiro Fábio de uma ideia dele de converter o processo em diligência, ou seria um outro? Não, eu acho que não mantém há o processo. Reverter a decisão, ela é judicial, este conselho não compete à reversão, mas eu acho que foram ditos de público coisas muito graves que seriam fatos foram, novos. pelo Sim. menos no E tratado, que encaminhá-los à Corregedoria para serem ouvidos. Há alguma divergência, senhores? Não. Então, vamos votar, então, o processo e, em seguida, nós tomamos as providências. Pode ser, senhores? O conselheiro relator julga improcedente o pedido, acompanhado pelo conselheiro Orlando Rochadel, por mim, pelo conselheiro Duarte, Marcelo Ferra, Walter Agra, Leonardo Carvalho e Fábio George. Como voto, o conselheiro Sérgio Ricardo. Eu mutei. Não, no mérito. No mérito eu estou acompanhando. É porque eu estou acompanhando a proposta. Sim, também. A proposta já foi aprovada, inclusive. Que inclui o arquivamento e a apuração dos fatos que foram trazidos aqui. Conselheiro Walter Schwenkner. Com o relator pela improcedência e com os acréscimos do conselheiro Fábio George, no sentido de encaminhamento da Corregedoria para apuração da alegação de ameaça feita pelo promotor e de inércia quanto ao encaminhamento, auxílio na resolução do problema do laudo, né, do laudo do Conselheiro INR. Agés Dantas. Eu só o relator incorporou, né, senhor presidente? O relator incorporou, não é isso? Não é só em relação ao laudo, mas tem uma outra questão que foi trazida, é que existe um médico no IML para atender uma região que é desproporcional. Eu acho que cabe ao Ministério Público também, na área civil, adotar medidas contra o Estado para que dote o IML de condições suficientes para atender a sociedade, que, ao que parece, o acréscimo seria esse também, que encaminhasse Conselheiro Ricardo, esse ponto é extremamente interessante. Agora, eu desconheço que essa seja a realidade local. Então, por esse motivo, eu acho que não caberia entrar nesse mérito. Né? Vamos apurar essa situação também na oitiva e nós encaminhamos também, conselheiro. Excelência Agés Dantas, votou com o relator. Com a incorporação do posicionamento do conselheiro Fábio, eu acompanho o relator. Conselheiro Gustavo Rocha. Conselheiro Otávio. Com o acréscimo que foi feito. Também eu, o plenário, a unanimidade, julgou improcedente o pedido, com a determinação de encaminhamento das partes à Corregedoria Nacional para tomar por termo o depoimento no sentido de verificar a irregularidade dos fatos. Inclusive, dizer para os senhores que o doutor Cabral
aqui presente, já está aqui para levá-los à corregedoria para que sejam ouvidos. Cabral. Não tem outra viagem, não? Claro, aproveitar o Processual. São Paulo 3 vezes para cá. Que o promotor não tomou as devidas providências no... Tem alguma coisa de ameaça? Não, disse que o promotor ameaçou. Vocês querem continuar com isso? Vocês querem continuar mesmo com isso? Tipo assim. Entendi. Como se tivesse... Não incentivando. Exatamente. Pronto. Senhor presidente. Os três senhores, aquele senhor e aquelas duas senhoras.